Olá, desenvolvedor! Aqui é o Luiz Felipe e hoje eu vou te mostrar como aplicar o padrão Unity of Work no ASP.NET Core com o Entity Framework Core. É uma abordagem poderosa para garantir consistência, controle transacional e organização no acesso ao banco de dados. Você vai entender quando usar, como implementar do zero e como deixar o seu código mais limpo e profissional com esse padrão. Se você ainda não segue o canal, já se inscreve agora e, claro, aproveita e deixa o like para apoiar o conteúdo. Vamos começar mostrando um cenário da nossa aplicação. Essa aplicação é o DevIvets, é uma aplicação que eu utilizo para os vídeos daqui do canal. Então, comece a já se familiarizar caso ainda não a conheça, combinado? Então, aqui temos alguns endpoints, no caso está utilizando Minimal APIs. E aqui no nosso endpoint de cadastro de um registro para uma conferência, temos um cenário bem curioso. Primeiramente, nós vamos receber os dados do attendee, que é basicamente um participante da nossa conferência, e vamos utilizando o nome dele e o e-mail, vamos instanciar e vamos salvar. Com o identificador do objeto salvo, vamos então criar um registro desse attendee e aí sim criamos de fato um registro para a nossa conferência. Porém, existe um cenário aqui. Imagina que após cadastrar o attendee, por algum motivo, alguma instabilidade com o nosso banco de dados, enfim, alguma falha, imagine que esse código não é executado, uma exceção ocorre, por exemplo, até mesmo a execução dele, e afinal o registration não é adicionado no banco de dados. Em um cenário desses, vamos ter basicamente uma instância, né, de attendee, um objeto do attendee, do banco de dados em um formato como órfão, né? O banco de dados não vai ficar consistente, nós vamos ter um attendee no banco de dados, mas não vamos ter um registro associado a ele. Então, o que podemos fazer para criar uma estrutura que seja mais resiliente nesses cenários? Uma estrutura que podemos utilizar seria a de transação. E para facilitar a implementação de transações e até mesmo, né, prover uma interface mais consistente de acesso a dados, vou mostrar como implementar o padrão Unity of Work na prática no nosso projeto. Primeiro passo aqui vai ser no nosso projeto de infraestrutura, na verdade nossa pasta de infraestrutura, nossa pasta persistence. Vou criar aqui um novo arquivo. Esse arquivo ele vai se chamar Unity of Work. Vai ser uma interface e nessa interface vamos ter aí 4 métodos e 2 propriedades. Primeiramente vamos colocar as nossas propriedades, que seria o iConference Repository, o iAttendee Repository. E agora vamos definir os nossos métodos. Vou chamar aqui o primeiro, SaveAsync. Ou seja, para utilizar o Unity of Work em sua forma mais completa, toda a persistência de dados, ou seja, utilizando o SaveAsync, no caso com o Entity Framework Core, que utiliza o SaveChanges, vai ser realizado através do método SaveAsync do Unity of Work. Vamos também adicionar o método BeginTransactionAsync, CommitTransactionAsync e também o método RollbackTransactionAsync. Perfeito. Com essa estrutura já temos o que precisamos para implementar agora o nosso Unity of Work. Então vou criar aqui uma classe nova. Depois eu posso extrair para um novo arquivo. Perfeito. Vou aqui implementar minha interface. E perfeito aqui, né? Então vamos lá para a nossa implementação. O primeiro passo aqui vai ser criar um par de campos privados para armazenarmos aqui o nosso repository, onde vamos basicamente utilizar esse campo privado ou, se for nulo no momento, já instanciamos a nossa Conference Repository, nosso Attendee Repository. Então, vamos começar aqui primeiramente com o nosso construtor, passando na nossa instância do DB Context. Eu vou criar aqui
nosso app.db_context, context, e context vai ser igual a context. Se quiser deixar aqui já como read only, pode ser feito também. Perfeito. O que vamos fazer agora basicamente? Aqui, ao invés de, claro, lançar uma exceção, o que vamos fazer vai ser, ele vai referenciar um campo privado. Eu já vou criar aqui também ele, que vai ser o nosso repository, ele vai ser nullable. Chama aqui de conference repository. Essa estratégia que estamos utilizando vai ser basicamente como se fosse uma lazy initialization, né? Como se fosse um início preguiçoso, né? Realmente a ideia aqui vai ser somente inicializar o meu conference repository quando de fato eu for utilizá-lo junto ao meu Unit of Work. Senão, ele vai seguir nulo e está tudo bem. Então aqui, quando eu for acessá-lo, vai puxar aqui o nosso conference repository. Porém, se ele for nulo, eu já vou fazer o que aqui? Uma atribuição ao conference repository. Passando aqui minha referência, já passando o nosso context. Então, olha só que interessante. Utilizando aqui é o nosso campo privado. E na hora de acessar apenas que vamos fazer essa inicialização se ele não for nulo. Combinado? Então aqui ele vai checar se for nulo. Se ele não for nulo, eu já utilizo aqui esse operador, passando a igualdade para a nossa nova instância. Podemos fazer a mesma coisa para o nosso attendees repository. Deixá-lo apenas aqui no singular. E aqui, basicamente, vamos fazer a mesma coisa. Então, vou utilizar attendee repository, new attendee repository, passando o nosso context. Perfeito. Primeiro passo aqui, podemos começar pelo nosso método saveAsync. Ele vai ser simplesmente uma chamada direta para o nosso context saveChangesAsync. Então, é simplesmente para evitar deixarmos ao redor do nosso repositório chamadas separadas do saveChanges. Pode acabar gerando aí um estado inconsistente. Então, vou deixar tudo concentrado aqui no nosso Unit of Work. Combinado? O próximo passo aqui vai ser o nosso Begin Transaction. O que acontece aqui no nosso cenário? Vou criar aqui um novo campo. Esse campo vai ser do tipo idbContextTransaction. Vai ser a variável, né, no nosso caso, no nosso campo, que vai ser armazenada a transação. Combinado? Então, aqui o que vai fazer basicamente no Begin Transaction vai ser se transaction for igual a null, vamos inicializar uma nova transação. Senão, vou evitar, com isso eu evito ficar inicializando múltiplas transações ou ficar realmente reatribuindo. Simplesmente começou uma nova transação, eu já preencho o nosso campo com o valor correspondente. No nosso caso aqui vai ser um await context.database.begin transaction async. Perfeito. Com isso, nossa transação vai ser inicializada. O que falta implementar agora vai ser o commit transaction e o rollback também. Então, o que vamos fazer aqui para o nosso commit? Basicamente, commit em uma transação vai ser quando vamos de fato efetivar essa transação no banco de dados. Então, caso transaction seja diferente de null, o que vamos fazer agora basicamente para garantir? Vamos fazer lá uma chamada ao context.saveChangeAsync, garantir que os dados restantes sejam salvos, caso tenha alguma pendência. Vou chamar aqui transaction.commitAsync. E também aproveitar e já chamar o método disposeAsync para garantir que os recursos relacionados a essa transação sejam liberados. E finalmente, transaction igual a null. Para que quando seja chamado novamente o Begin Transaction da próxima vez, uma nova transação seja gerada. Então é importante aqui demais liberar os recursos e também atribuir o valor nulo para a minha transação. Em seguida, para o nosso Rollback Transaction Async, vamos fazer uma checagem similar. Então, vamos realizar essas operações caso a transação seja diferente de nulo. Eu vou chamar aqui o nosso método transaction.rollbackAsync. Novamente, vamos fazer aqui o nosso disposeAsync e atribuir à nossa transação o valor nulo. E perfeito. O que podemos fazer aqui também, certo? Poderia ser implementar um método dispose.
Nesse método dispose, podemos fazer aqui uma chamada novamente para transaction.dispose e também o context.dispose para liberar os recursos e tudo mais. Com o nosso Unit of Work implementado, eu vou aqui simplesmente migrar para um novo arquivo, salvar todos. E agora podemos vir aqui para o nosso Program CS e adicionar o nosso Unit of Work no container de gestão de dependência. Então vamos aqui chamar add scoped a Unit of Work, Unit of Work. Perfeito. Vamos agora no nosso Conference Endpoints e vamos nessa action que vamos realizar aqui uma ação. Então o que vamos fazer aqui basicamente vai ser substituir o que tinha do iConference Repository e o Attendee Repository. Aí temos diversas abordagens na nível de refatoração. Uma abordagem que seria mais suave nessa transição seria simplesmente adicionar o nosso Unit of Work. E agora sim, em cima da implementação atual, nós iremos substituindo. Combinado? O que dá para fazer aqui basicamente é o nosso Attendee, ele não vai mudar. Né? Só estamos simplesmente aqui inicializando ele, esse objeto. Agora, o que vai mudar vai ser de fato, a criação da transação para evitar, né, possíveis inconsistências. Então, o que vamos fazer aqui vai ser inicializar um try-catch, onde vamos aqui controlar esse estado da transação. Então, o que vamos fazer aqui basicamente? A primeira coisa vai ser inicializar a transação. Tudo bem? E lembrando, né, através do Unit of Work, o que temos aqui vai ser os nossos repositories. Então, todas as operações vão ser realizadas através aqui do nosso repository. Então, vamos aqui fazer o próximo método, vai ser OH Unit of Work.attendees.add async. Adicionando aqui o attendee. Então, não vamos mais utilizar o repositório do attendee diretamente, certo? Perfeito. Com isso aqui já adicionado, o que vamos fazer aqui vai se chamar o Unit of Work.SaveChange, SaveAsync, na verdade. Ia falar SaveChanges com base aí no Unity Framework. Em seguida, vamos aqui inicializar o nosso registration, que já está aqui basicamente. Perfeito. Né? O que acontece agora? Né? Vamos lá. Quando eu chamar o add async, o que vai acontecer vai ser, eu vou retornar um inteiro. Porém, o problema aqui é que naquele momento não foi salvo ainda no contexto de dados do Unity Framework Core. Porque isso a partir de agora vai começar a ser feito aqui dentro do Unity of Work. Se eu for vir aqui na implementação, olha só, ele está chamando SaveChange Async. Mas como parte do objetivo de usar o Unity of Work, vamos remover essa chamada aqui. Então vou ter que remover aqui e vou remover também no nosso repository do Conference Repository, onde ele vai adicionar um registro aqui e vamos remover aqui também o Save Changes. Com isso, apenas o Unity of Work, de fato, vai ser a classe que vai realizar essa operação. Então, vou aqui para os nossos endpoints, Save Changes. Então, se eu retornar o ID a partir daqui, esse ID ele não vai ter sido gerado ainda pelo Unity of Work. Né? Ele vai ser gerado depois, no momento que chamar o Save Changes. Então, o que podemos fazer simplesmente aqui é chamar attendee.id. Porque esse ID, quando for persistido utilizando o Unity Framework Core, ele vai ser salvo direto na entidade. Né? Não vai ser, porque se eu armazenar aqui o ID basicamente, né, um tipo de valor, ele não vai pegar essa referência atualizada depois de ter sido retornado. Então aqui depois disso, vamos lá chamar Unity of Work.conferences.add registration async. E agora o que podemos fazer vai ser Unity of Work.SaveChanges, né, ou SaveAsync na verdade. Ou se preferir, pode já chamar, né, para concluir a transação, como preferir. Vou chamar aqui o SaveAsync. E finalmente o Unity of Work.commit transaction async, para concluir a transação. Caso dê algum tipo de erro, o que podemos fazer é o seguinte. Né? Aqui até antes de bora concluir só essa parte, results.noContent. Tá tudo bem, só no content mesmo. E aqui eu vou chamar Unity of Work, se deu alguma exceção, rollback transaction async. E retorno aqui, por exemplo, posso retornar aqui um results.problem, error when registering
participante. E aqui eu já apago o restante todo do nosso código, que não vai ser mais necessário. Opa! Perfeito. Compilar aqui nossa aplicação para ver se está tudo certo. Perfeito. Vamos agora executar nossa aplicação e vou vir aqui no meu arquivo .http. Perfeito, está aqui. Então, vou colocar também um ponto de interrupção aqui. Vamos enviar a requisição. Olha só. Inicia a transação. Adicionei atendi. Olha o que eu tinha comentado. O atendi, nesse momento, o ID dele é 0 ainda. Então, não posso atribuir um ID e depois usar ele como está sendo feito antes. Vou ter que chamar o save changes. E agora sim, ó, o ID foi atualizado para 12. Perfeito. Então, vou aqui. Registration. Adicionar o registration também. E salvar. Agora, perceba uma coisa. Se eu vim aqui no meu SQL Server e executar aqui a busca, perceba uma coisa, né? O ID 12 não foi persistido ainda. Estamos em transação ainda. Né? Então, quando eu for avançar aqui, ó, olha só, tá aqui, ó, o identificador 12 agora. Beleza? Perfeito. Agora sim, está persistido de fato no banco de dados. E caso, por algum motivo, dê algum erro aqui, não vai ser persistido. Por quê? Porque vai cair aqui no catch, né? Vai dar rollback de qualquer forma. E de qualquer forma, a persistência de fato é feita aqui dentro do nosso Unity of Work. Terminar aqui de retornar. Perfeito. E aí, curtiu o conteúdo? Agora você já sabe como aplicar o padrão Unity of Work na prática e deixar suas aplicações .NET ainda mais profissionais, com melhor controle e organização na consistência dos dados. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho para não perder os próximos conteúdos. E se você quer acelerar sua carreira na programação com .NET, dá uma olhada nas minhas formações e mentorias e o link está aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.